esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, senta-se e recolhe os peixes bons em cestos e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem vários temas no conjunto como explicação, mas são um só. E o tema principal. Bom, primeiro, o que Jesus trouxe à Terra. Se ele trouxe alguma coisa, vale a pena procurar ele. Como um pai que vem de longe, os filhos correm: pai, o que o senhor trouxe? De lá. E a gente procura, é bem. Olha, eu trouxe isto, achei isto, que aqui não tem. E ele trouxe o que chama de reino dos céus. Não o reino das estrelas. Os homens que somos muito pequenininhos na nossa inteligência, na nossa compreensão, já inventamos um dia o tal de ET, que com o dedinho ele mudava o mal no bem. Vocês lembram? Bem anos atrás, não é? O ET. E a criançada corria atrás. Alguns de vocês eram muito jovens, muito crianças, encantado com o ET, porque é encantado com o bem. Encantado com o bem. E Jesus, o que ele trouxe? Eu fiquei furo da vida quando vi o pessoal da catequese, as crianças, que falavam mais do ET do que de Jesus Cristo. Então, talvez a gente não tenha entendido nada daquilo que Jesus trouxe. Entre os tantos dons que ele trouxe, entre os tantos, tem um que ET não trouxe: vencer a morte. O pior mal que existe sobre a face da terra. Gente, se vocês considerarem bem, daqui a 100 anos, todos nós que estamos aqui, vivendo sobre a terra, não sei se eu sei o que vai nascer, vai viver mais disso. Não posso ter certeza. Mas todos nós, gente, humanamente, não existiremos mais. Que a gente não quer refletir
que a gente não queira pensar. Mas o reino da terra diz que a morte é o seu pastor. O que quer dizer? A morte nos conduz à sua pastagem, que é a própria morte. Queremos mais do que isso? Ou nós não queremos refletir realmente? Queremos simplesmente criar sonhos, fantasias e continuar vivendo nas fantasias? No entanto, a realidade corre. A vida corre e a vida passa. E Cristo trouxe e falou e demonstrou. Outro dia estava meditando mesmo aqui. Finalmente me toquei. Vai acontecer a ressurreição, porque custa. A gente vive nesse sentimento, nesse sentido, nas pessoas amadas, nos amigos, nas coisas. Então custa você pensar em se separar de tudo isto. Mas vai acontecer esta morte? Vai, que a realidade vai acontecer. Mas como vai? Aí eu falei, Vitória, você é burra mesmo. Mas Jesus, antes dele morrer e ressuscitar, para testemunhar que ele venceria a morte e ressuscitaria, ele não deixou Lázaro morrer. Foi lá, eu chamou de volta do sepulcro para dizer que ele é o Senhor da... finalmente entrou a paz no meu coração. Então vou ressuscitar. Agora tenho certeza absoluta que a minha vida e o meu pastor não é a morte, mas a vida. Então, é nesse assunto que se coloca o reino dos céus, a vida. Uma vida que nossos pais não conseguiram nos transmitir. Por quê? Porque eles também, falo dos meus que já morreram, eram mortais. Então eles puderam nos transmitir uma vida mortal, o que eles tinham, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o afeto, com todo o seu sacrifício para não deixar os bens para poder viver nesta vida, uma educação, uma formação maravilhosa. Mas mais do que isso, o amor humano, por mais bonito que seja, não pode passar disso. E Cristo veio, e ele falou claramente, já outras vezes repetimos, porque ele veio? Para que tenhamos a vida. Se a vida, e a tenhamos em abundância, não pequena, grande, se a vida é o bem maior, e nós percebemos que a vida é o bem maior, quando ficamos doentes, não porque perdemos pela doença a capacidade de pensar ou sofremos, não é isso. Isto ainda é muito pouco. A vida é o bem maior porque nós deixamos de lado tudo. Se nós refletirmos, nós pensamos. E nós nos colocamos nas mãos de médicos, nós gastamos tudo o que se tem, o que não se tem, nós sofremos barbaridades para recuperar a vida. Aonde compreendemos também o grande mistério. Por que grande mistério? Aos nossos olhos, se pudéssemos compreender isto, seríamos felicíssimos, mesmo nas dores mais terríveis
mesmo nas angústias mais destruidoras da nossa psique, dos nossos afetos, dos nossos abandonos. Por isso que São Paulo fala, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu coloco daqueles que são amados por Deus, porque a gente amará a Deus só depois. Por enquanto somos amados por Deus, porque a criança no ventre materno, como nós somos, é amada pelos pais, é amada pela mãe. Ela não faz nada, é simplesmente amada. E nós somos simplesmente amados por Deus. Ele nos forma. Depois, quando a criança cresce, reconhecendo tudo o que os pais fizeram para ele se reconhecer, ele vai devolver este amor. Eu lembro quando minha mãe falava: Vitório, você me ama? Mãe, eu te amo. Mas quanto? Assim? Não, assim. Não, assim. Então me dá um abraço. Era o amor de toda pessoa. Mas era depois, quando eu cresci. Então nós somos amados por Deus. E Ele nos chama a esta vida. Aqui que está o problema grande. Se nós não compreendermos que esta vida vale, esta vida que Ele trouxe, que chama de reino dos céus. Insisto mais uma vez. Não fique nesta palavra, o reino dos céus, porque senão a fantasia vai longe. Começamos até a imaginar estrelas, começamos a imaginar nuvens, começamos a imaginar anjos, começamos a imaginar o que é impossível imaginar, porque o que é espírito não dá para se imaginar. Vocês vão dizer, é alta espiritualidade dos monges do deserto. Isto não, é simplesmente coisa prática. O que matéria se pode imaginar, o que espírito não pode imaginar. Você só pode perceber e alcançar através do Espírito, que também habita em nós. Então, quando nós falamos no lugar de reino dos céus, de vida, uma vida desconhecida para nós. Nós conhecemos a vida biológica, nós cuidamos das crianças, cuidamos dos doentes, porque se conhece esta vida biológica até uma certa altura. Agora, com todas as especializações, se especializa até só numa mão para compreender como é que vai conhecer a vida biológica até de uma mão, ou de um pé, ou da barriga, ou do estômago. Entende? Então é bastante infinito então este segredo da vida biológica. E imagina vocês o conhecimento da nossa vida espiritual. Só Deus conhece. A gente não se conhece. Nós sentimos os anseios da vida espiritual. Porque como o corpo, como a criança, ela não raciocina, mas ela chora, porque o corpo dela tem fome. E a vida que está nela quer viver. Assim nós sentimos os anseios de alguma coisa que nos preenche. Mas nem nós sabemos o que nós estamos desejando e pedindo com os nossos choros ou com os nossos erros. Às vezes, pela fome de felicidade, a gente chamamos com este nome. A gente que faz? Bota os pés pelas mãos. Aí vai com tudo. Pensa que o dinheiro vai fazer feliz, pensa que a carreira vai fazer feliz, pensa que o casamento vai fazer feliz, pensa que ter filho vai fazer feliz, pensa que ter sucesso vai fazer feliz, quando não cai em outras besteiras. E, no entanto, nada disso satisfaz. Por quê?
porque exatamente os nossos anseios são anseios espirituais. E tudo o que nós pensamos e imaginamos não existe. Vaidade existe? Não. Orgulho existe? Não. Nós somos isto. Não existe uma realidade fora disso. No entanto, Deus existe? Existe fora de mim e dentro de mim. Então estamos diante de uma realidade que você acredita ou você não acredita. E esse é o famoso reino dos céus. Que quem o descobre, aí compreendemos. Eu, crescido na escola franciscana, convertido através da leitura da vida de São Francisco, sorte de passar 10 anos em Assis, na pátria de Francisco. Estava cansado de ouvir Francisco, Francisco, pobre, o pobre, o pobre. Se a pobreza santificasse o mundo, os países africanos e agora o Brasil com tantos pobres, seria o país mais chato do mundo. E a gente enaltece a pobreza, no lugar de enaltecer Deus. Pobre, por quê? Para ser rico de Deus. Francisco não era pobre, era rico de Deus. Tinha encontrado o tesouro, que fala o Evangelho com tanta simplicidade, mas nós depois na prática não entendemos nada. Ele vendeu tudo. Quando encontrou o tesouro, vendeu tudo. Então a pobreza não existe. Só existe a riqueza. E quem confia então nas riquezas materiais, ou nas riquezas de saúde, ou nas riquezas psicológicas, ou nas riquezas culturais, vai ter que assumir suas consequências. Quem confia em Deus, como Salomão, que fala aqui. Pedes, falou Deus para Salomão. Eu sou um adolescente, Deus, o que eu faço? Você me entregou o reino do meu pai Davi. Como é que eu vou conduzir este povo? Então eu não te peço nem uma vida longa. Aqui fala até nem a morte dos meus inimigos. Atrás do cara às vezes encontra. A gente já sabe por que escreve, não é? Deus te devolve em dobro o que você deseja para mim, não é? Se você me inveja, como somos mesquinhos. Que mesquinhez, não é? Então, veja bem, eu te peço sabedoria para conduzir o teu povo. Era o povo de Deus. E a Salomão nós sabemos que vieram até a rainha de Sabá, que era a rainha da Etiópia. Naquela época era um grande império a Etiópia. Não era a miséria que tem agora. Então, para ouvir Salomão. É gozado que quando Jesus estava junto com os fariseus, que perguntavam: quem é você? Você se encanta com Salomão, com a sua sabedoria. E aqui está alguém que é maior, superior ao próprio Salomão. Porque eu sou o Verbo. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Gente, mas vocês têm que imaginar, Deus, quem falava, era um homem simples que estava lá no meio. Esquece aquelas roupas maravilhosas que a gente coloca em Jesus. Coloque Jesus um homem que anda no meio do povo,
de calça jeans, de uma blusa. Assim ele era. Usava aqueles vestimentos porque era vestimento do tempo. E este homem fala, eu sou superior. Mas que vaidade, que orgulho. Podia ele negar a sua identidade? Podia ele negar a sua realidade de ser Deus? Não. Tanto que quando contrastaram com ele, brigaram com ele, você, o homem, se faz Deus, tudo bem, não tem problema nenhum. Quando você estiver levantado, o Filho do homem, que sou eu, o homem, na cruz, vocês saberão que eu sou. Eu sou. Que de verdade, eu sou Deus. E aquele homem era Deus. Então este reino, voltando à vida que ele trouxe. E voltando à conversa que nós começamos aqui para dizer em função da vida. Nós entregamos tudo. Sofremos tudo o que humanamente se possa sofrer. Eu perguntei, acho que tudo passou, mas para Deus, como é que um ser humano pode sofrer tanto? E como é que ele aguenta sofrer tanto? Mas diante disso, os parentes e amigos sempre ficam com a esperança que além dos sofrimentos virá a vida. E não fica tristes, fica até sofridos, mas tristeza te destrói dentro. Sofrimento não te destrói, te fortalece. Porque é a esperança da vida. E aí se explica também, mesmo que não entendemos, seja bem claro, o grande mistério da cruz. Porque naquele instante, porque o grande mistério da cruz de Cristo, porque foi naquele instante que ele se uniu à nossa humanidade, todos nós, dos tempos passados e dos tempos futuros. Foi exatamente quando ele entrou em comunhão conosco, com a humanidade, e ele se fez pecado. Porque pecado exatamente é a falta de vida. Sempre falei para vocês que não são os pecadinhos que nós confessamos. Aquilo são manifestações de uma doença mais profunda, que nós não sabemos que tipo é, mas que nós chamamos de pecado. O resto, irritação, chatice, ignorância, burrice, até droga, são todas manifestações superficiais de algo muito mais profundo. E nesta profundeza ou profundidade do nosso ser que Cristo entrou em comunhão. É porque precisava a cruz. Como precisa uma cirurgia quando a doença é muito, mas muito grave. E você tem que alcançar a raiz da doença para poder restabelecer a vida. Mas naquele instante houve uma comunhão. A comunhão nossa com Cristo. Então ele, sendo Deus, como eu perguntei para Deus, como é que um homem pode sofrer tanto? Mas ele simplesmente não era só Deus. Só homem, desculpe. Mas era Deus. Então, ele pôde sofrer tanto, aguentar tudo, que nós reversamos em cima dele. E naquele instante, houve a salvação do mundo. Que Deus penetrou
dentro da humanidade, e a humanidade teve as portas abertas para Deus. Deus já tinha preparado isso no Antigo Testamento, que os homens sempre procuravam Deus. Então, no templo que ele mandou construir por Salomão, lá em Jerusalém, Moisés explicou para Salomão construir. Explicou para Moisés que tinha que fazer o Santo dos Santos, aonde entrava só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas tinha um véu. E atrás deste véu que ficava o povo. O povo então não entrava em comunhão com Deus. Só o sumo sacerdote em nome do povo. Quando Jesus morreu na cruz, gozado, o véu do templo se rasgou. Quer dizer o quê? Que foi aberto o caminho para Deus. Queremos mais? Queremos mais do que isso? Este grande mistério que nos leva às fontes da vida, não somente, e nos faz encontrar a vida em plenitude, aonde a morte não será mais o nosso pastor, mas a vida nos conduzirá à sua plenitude, realizando e satisfazendo e matando a fome de todos os nossos anseios e dos nossos desejos de vida que carregamos dentro com o nosso espírito.